pela manhã, já falou conosco nessa noite. Eu creio que ele vai falar ainda um pouco mais aos nossos corações. Capítulo 11 e versículo 12, eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim: mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Aqui, essa passagem vai falar a respeito de Jó. É uma história muito conhecida dos irmãos. Os irmãos provavelmente já ouviram a respeito da história de Jó. Mas eu queria trazer aqui um aspecto que me chamou a atenção enquanto eu estava lendo, antes de vir aqui ao culto. Veja que a história de Jó, ela começa de uma maneira muito difícil. No começo, tudo estava bem para Jó. Ele era um homem muito próspero, ele era um homem que tinha muitos filhos, ele era um homem feliz e realizado. E a Bíblia diz que ele era um homem justo, e o Senhor se alegrava dele, por isso o abençoava. Até que um dia Satanás falou: olha, ele só é feliz, ele só é fiel, e ele só não blasfema contra ti, porque tu tem dado tudo de bom a ele. Desde que eu toque nas suas riquezas, então ele vai blasfemar contra você. E o Senhor permitiu que Satanás tocasse nas riquezas de Jó, e aí ele vai perder todo o seu rebanho, todos os seus bens. Os seus filhos vão morrer enquanto banqueteavam todos juntos, estavam em festa, se alegrando. Veio um vento que derrubou a casa, e Jó teve que sepultar todos os seus filhos, homens e mulheres jovens. E quando se enterra um jovem, se enterra ali também com ele toda a expectativa de vida que havia para o futuro. Tudo que Jó havia planejado para os seus filhos foi sepultado junto com eles. E agora Jó se encontra assim, numa situação muito difícil, muito triste. Mas ele vai dizer: nu vim ao mundo, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Então Satanás vai dizer: olha, ele está assim, mas é porque você não tirou ainda o principal dele, que é a sua saúde. Deixe que eu toque nele, e verás que ele vai blasfemar contra ti. E o Senhor outra vez permite que Satanás vá e toque em Jó, e fala para ele: pode tocar e fazer o que você quiser, só não tire a sua vida. Então Jó é acometido de uma doença que cobre o seu corpo de chagas, desde a planta do seu pé até a cabeça. E agora Jó se torna prisioneiro do seu próprio corpo. A todo momento ele estava atormentado pela sua doença, e nada lhe trazia alívio, a não ser no momento em que ele pegava um pedaço de telha, se lançava sobre a cinza e coçava as suas feridas. Mas aquela dor que ele sentia pela sua doença, ela estava presente com ele em todos os momentos. Não deixava esquecer da sua dor. E Jó estava ali em sofrimento profundo, sofrendo dores no seu corpo, tendo perdido todos os seus bens e tendo perdido a sua família. Mas em dado momento, acontece algo interessante nessa história. Porque notícia ruim, irmãos, todo mundo sabe, as notícias ruins, elas correm muito rápido. Os amigos de Jó, eles ficam sabendo que Jó foi acometido de tudo isso. Eles ficam sabendo que Jó está sofrendo. E eles dizem: olha, vamos ter com Jó, vamos ao encontro dele. Então os seus amigos, eles saem cada um da sua localidade e vão encontrar com Jó. E está escrito aqui que Jó, ele se levanta e ele vai ter com seus amigos, porque os seus amigos os veem de longe. Já viu como é quando você recebe na sua casa uma visita indesejada? Você não quer nem levantar, você não quer nem atender a porta, né? Alguns, se pudessem, nem atenderiam. Ou quando alguém fala: o fulano está vindo aí, você nem faz muita questão. Mas e quando você está esperando alguém que é importante para você? Já passou por isso? De levantar e tentar encontrá-lo na porta, e ficar na porta da sua casa, olhar para o horizonte e esperar aquela pessoa aparecer? Essa era a situação de Jó, porque quando seus amigos o avistam de longe. Só que eles olham para Jó e não o reconhecem. Jó não tinha mais o aspecto que ele tinha antes. Era um homem que estava enfermo, adoecido, abatido, entristecido. E seus amigos olham para ele e dizem: não é o Jó que nós conhecemos, não é aquele homem. Não, ele está completamente diferente. E aí eles se achegam a Jó, só que eles ficam em silêncio, eles não conseguem falar nada, e eles ficam assim durante 7 dias. Quando você não tem intimidade com uma pessoa, pode ser em qualquer ambiente, é muito provável que você vá puxar um assunto com ela e que você fale algo que você tem em comum.
Se é algum irmão aqui da igreja que você não conversa muito, você vai falar sobre o culto, sobre a palavra, sobre o louvor, ou sobre algo do aspecto da vida cristã. Se é na faculdade, você vai falar sobre a aula, sobre o conteúdo que foi exposto. E muitas vezes a pessoa que não conhece o outro vai puxar um assunto, pegar algo que tem em comum, falar do tempo. Nossa, está muito quente, como está frio. Mas quando você tem amizade com uma pessoa, o assunto é muito fácil. Quando você tem amizade, você fala sobre tudo. Você conta as suas intimidades. Você fala a respeito da sua vida. Você abre o seu coração. Não é assim quando você recebe na sua casa um amigo? Você não fala sobre tudo? Você não discorre horas, diversos assuntos, e os assuntos não acabam. E na hora que ele vai embora, você não quer que ele parta. Você quer que ele continue, e você diz, olha, mas você já tem que ir. Você não pode ficar um pouco mais. Às vezes nós dizemos isso de maneira política, né? Às vezes você até quer que a pessoa vá embora. Você está dizendo por dentro, ainda bem que está indo embora. E por fora você diz, não, fica um pouco mais, mas você só quer ser gentil. Mas quando você está na presença de um amigo verdadeiro, você fala com sinceridade. E você diz, você já tem que ir. Você não pode ficar um pouco mais. Olha, nós temos que marcar de novo. Nós temos que fazer isso outra vez. Nós precisamos nos encontrar mais, precisamos conversar mais. Porque há muito ainda a ser dito. Quando você está na presença de um amigo verdadeiro, o assunto não falta. Você pode discorrer horas, mas vai ter sempre algo para falar, algo para rememorar. Você vai dizer, lembra daquele dia? Lembra do que você fez? Lembra daquela alegria? Lembra daquela vergonha que nós passamos juntos? Lembra daquele momento difícil em que nós nos ajudamos? É assim quando nós estamos na presença de um amigo verdadeiro. Mas veja que os amigos de Jó, eles chegam diante de Jó e não conseguem falar palavra alguma, por causa do sofrimento e da dor que Jó sofria. Quando você está na presença de um amigo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você está na presença de um amigo, mas ele está sofrendo, muitas vezes você não tem o que falar a ele, porque você sente a dor que ele está sentindo também. Isso é muito presente quando nós estamos em um culto fúnebre, em um funeral. Quantas vezes você vê as pessoas se aproximarem, se abraçarem, chorarem, sentirem a dor um do outro e não falar palavra alguma? Porque muitas vezes não há nada que possa ser dito, não há nada que vá aliviar a dor daquela pessoa. E mesmo que você tenha muita intimidade, mesmo que seja alguém que você consegue conversar horas a fio, naquele momento de dor profunda, você não consegue falar nada. Agora veja que os amigos de Jó vão se aproximar dele e ver um homem acabado, completamente diferente do que eles conheciam, acometido pela doença, no luto pelos seus filhos, e eles não conseguem falar nada. Já recebeu uma visita em sua casa? Que entrou na sua casa e ficou horas sem falar nada? Sentou na sua mesa, se alimentou com você e não falou nada? Imagine isso, 7 dias sem conseguir falar uma palavra. E Jó, no alto da sua dor, também não conseguia falar. E ficaram ali em silêncio durante 7 dias. Até que Jó ele vai romper o silêncio. Ele vai começar a falar da sua situação. Então seus amigos, eles vão começar a debater com Jó. Ele vai ser o primeiro. E ele começa a acusar Jó de estar em pecado. Fala, olha, Deus não é injusto para que você esteja sofrendo dessa maneira. Deus sabe o que faz. Se você está passando por isso, é porque você merece. É porque você está em pecado. E Jó vai se defender. Então vem um outro amigo e vai também acusar a Jó. E Jó novamente se defende. Até que Zofar, um dos seus amigos, ele toma a palavra. E ele começa a falar com Jó. E ele também vai acusar a Jó. E veja o que diz o versículo 12. Mas o homem vão é falta de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Era o amigo de Jó falando a ele. Qual é a expectativa sua quando você está em tristeza?
em amargura, e você recebe a visita de um amigo, o que você espera? Palavras de conforto, palavras que o consolem, palavras que tragam algum alívio para a sua dor. Você pensa, olha, eu estou em sofrimento, mas eu vou passar um momento de comunhão com os meus amigos, e eu sei que eu vou sair desse momento melhor. Eu sei que eles têm algo para falar para mim. Mas as palavras dos amigos de Jó eram muito duras. E esse amigo vai dizer, você é como a cria de um jumento montês. Você é como um jumentinho, um homem teimoso, porque é assim que o homem nasce, como um jumento montês, que vive nas montanhas, que é selvagem, que vive através dos seus instintos, que anda esmo, que não sabe o que faz. É assim que você é, Jó. E alguns versículos atrás ele vai dizer, olha, o que o Senhor te deu é menos do que você merece. Você merecia mais, mas certamente a misericórdia do Senhor o alcançou. Ele está dando uma oportunidade para que você confesse os seus pecados. Olha, Jó, se arrependa agora. Confesse a Deus o mal que você praticou, para que Ele possa mudar o seu quadro. Imagine um amigo, no momento de dor na sua vida, no pior momento que você está passando, chegar para você e dizer que você é como a cria de um jumento montês. Foi essas palavras duras que Jó ouviu. E você pode pensar, talvez, que não fossem amigos verdadeiramente de Jó. Mas nós não podemos fazer esse juízo de valor, porque o texto aqui está escrito que eles eram amigos de Jó. Tanto eram amigos de Jó que se importaram, que foram até ele. No capítulo 2 está dizendo, vamos até Jó, vamos consolá-lo, vamos confortar e vamos nos condoer com ele, vamos sentir a dor que ele está sentindo. E o quadro de Jó só vai mudar nos últimos capítulos, ou melhor, no último capítulo, no 42. Quando Jó reconhece a grandeza de Deus, quando ele se humilha diante do Senhor. Mas não foi ainda que o Senhor mudou o seu quadro. Então Jó ele reconhece a grandeza de Deus e diz, olha Senhor, eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos têm te contemplado, porque a dor e o sofrimento que eu tive me deu experiência com o Senhor. Agora eu consigo compreender os seus planos em minha vida. Mas ainda não foi aí que o Senhor mudou o quadro de Jó. Foi necessário que os seus amigos fossem até Jó e oferecessem com ele sacrifício. Foi aí que o Senhor vai mudar o quadro da vida de Jó. E vai restituir tudo que ele tinha perdido. E vai lhe dar em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Só quando ele oferece sacrifício com os seus amigos. Então veja que esses homens eram amigos de Jó. Mas por que, sendo amigos de Jó, eles não compreenderam? Porque, sendo amigos de Jó no momento mais difícil da sua vida, eles tinham palavras tão duras para falar. Porque há momentos, irmãos, que ninguém vai te compreender, que o seu amigo não vai te entender, e não é que ele não seja seu amigo, é porque o Senhor quer ter um particular com você. Glória a Deus. Nesse sofrimento que Jó estava passando, o Senhor queria ter um particular com ele. Foi só quando Jó ele reconhece a grandeza de Deus que o Senhor vai começar a mudar o quadro da sua vida. Talvez você tenha se sentido assim, um pouco mal compreendido. Talvez as pessoas olhem para você e não compreendam o momento que você está vivendo, o momento que você está passando. Talvez não possam compreender a sua dor, porque a amizade humana, ela também é falha. Mas existe um bom amigo, meus irmãos, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus, que não nos abandona. Um amigo que está conosco, passando nas dificuldades também. Sim, nas alegrias, mas nos momentos difíceis nós podemos nos achegar a Ele. E muitas vezes nós estamos buscando ajuda com os nossos amigos, buscando ajuda com os homens, buscando ajuda que não tem nada para nos oferecer. E esquecemos de entregar a nossa dor ao Senhor, de reconhecer a sua grandeza em nossas vidas, de reconhecer que Ele tem um propósito em nossas vidas. Jó lhe reconheceu que tudo aquilo que havia acontecido com ele é porque o Senhor quis. Ele vai dizer, olha, eu não posso compreender os caminhos do
como são esses caminhos. Eu não sei porque Ele fez isso em minha vida, mas eu sei que foi a vontade dEle. Eu sei que é Ele que está cuidando de mim. Eu sei que Ele está comigo neste momento. E muitas vezes você vai passar por momentos em que você não vai compreender bem o que está acontecendo, mas saiba que nesses momentos de dor, o Senhor também está com você. Não é que o Senhor te abandonou, não é que o Senhor não está te vendo, e não é que isso tenha fugido ao controle de Deus, porque Deus Ele não opera em nossas vidas apenas na bonança, mas Ele também trabalha em nossas vidas nos momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade, o Senhor vai nos dando aprendizado, amadurecimento, crescimento espiritual. Jó, ele compreendeu o que o Senhor queria tratar com ele, e nós precisamos compreender o que o Senhor tem colocado em nossas mãos, quais são as dificuldades que nós estamos vivendo, e o que o Senhor quer nos ensinar com isso, quais experiências nós podemos depreender daí. Quantos irmãos estão enfermados? Não é assim? Tempos difíceis que nós vivemos, mas o que essa doença vai ensinar aos irmãos? O que o Senhor tem a tratar na sua vida através desta enfermidade? Problemas financeiros, mas o que o Senhor tem a tratar com você nesse problema? Problemas familiares, mas o que o Senhor tem a tratar com você nos problemas familiares? O Senhor tem um propósito em tudo isso. Saiba que não é algo que escapou da vontade de Deus. Ele tem o controle de tudo. Aleluia. Nosso Deus Ele é poderoso, irmãos. Lá no começo, o Senhor Ele começa o livro justificando a Jó. Quando Satanás se apresenta diante dele, ele diz: tem visto meu servo Jó? Homem fiel. Veja que aí é o próprio Deus dando testemunho de um homem, dizendo a Satanás: você tem visto a conduta dele? Ele é um homem justo, ele é um homem fiel. E Jó ele passa o livro praticamente inteiro tentando se justificar diante dos homens, tentando se justificar diante dos seus amigos. E é por isso que muitas vezes o nosso quadro não muda, porque estamos buscando nos justificar diante de homens, mas nós temos que ser justificados pelo nosso Deus. Enquanto Jó dizia: olha, eu não tenho pecado, eu estou vivendo em justiça, eu tenho dado esmolas, eu tenho ajudado aqueles que têm necessidade, eu tenho sido um esposo fiel, um pai fiel, um servo fiel. Os homens olhavam para ele e diziam: não é possível, porque essa dor que você está sentindo é punição de Deus. Ao mesmo tempo, o Senhor estava justificando a Jó nos céus, dizendo: está vendo meu servo? Não blasfemou contra mim. Está vendo meu servo? Tem sido fiel. Nós precisamos buscar a justificação que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Nos preocuparmos menos com o que há aqui neste mundo, menos com o que estão pensando a respeito das nossas vidas, e mais com o que o Senhor está pensando ao nosso respeito. Glória a Deus. Será que o Senhor nos céus agora, nesse momento, Ele está falando bem ou mal ao nosso respeito? Será que o Senhor pode olhar para você e dizer: tem visto o meu servo? Tem visto como ele é um homem fiel? Tem visto como ele tem feito a minha vontade? Ou será que nós ainda estamos tentando nos justificar diante dos homens? Porque o meu líder vai ver, porque a regente vai ver, porque o meu colega do lado vai ver, porque o pastor vai ver. Mas o que o Senhor está contemplando em sua vida? O que o Senhor tem para falar a respeito do que você tem vivido? Você tem sido um servo fiel? Você tem deixado que o Senhor venha justificar a sua vida? E veja que ser justificado por Deus não significa viver só bonança. E é nisso que às vezes nós mesmos duvidamos da presença de Deus em nossa vida, porque pensamos: olha, Senhor, será que estamos longe da Tua vontade? Por que as portas não se abrem? Por que o que eu tenho pedido não acontece? Porque o Senhor tem permitido que eu passe por essa amargura, por essa dor, por essa enfermidade? Pai, porque eu oro tanto pelo meu filho e ele não retorna aos seus caminhos?
Pai, porque eu tenho feito tanto e nada tem acontecido. Porque os nossos tempos não são o tempo de Deus. Jó vai demorar o livro inteiro para só no final compreender a vontade e o tempo de Deus em sua vida. Às vezes achamos que por estarmos fazendo a vontade de Deus, as coisas precisam acontecer no nosso tempo. Mas não é assim, irmãos. Estava falando com um irmão há pouco tempo atrás, e ele dizia a respeito de uma pessoa que ele conheceu, que todos os dias orava pelo seu filho, e dizia: Senhor, traga-o de volta. Senhor, traga-o de volta. Até que um dia ele faleceu, e não viu seu filho retornar aos caminhos do Senhor. Mas os tempos de Deus não são os nossos. Pouco depois do seu falecimento, seu filho retornou à casa do Senhor, se rendeu aos seus pés e teve uma conversão, uma mudança de vida. Porque o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Certamente as orações que aquele homem fez estavam diante do Senhor, depositadas no seu altar, mas o tempo não pertencia a ele, o tempo pertencia a Deus. E precisamos compreender isso, que o tempo pertence a Deus, porque vivemos nesse imediatismo de queremos que o Senhor faça hoje em nossas vidas o que Ele já planejou para amanhã. Precisamos compreender que o tempo de Deus não é o nosso, e que o Senhor, se Ele quiser nos abençoar agora, neste momento, Ele vai, mas se Ele não fizer, Ele estará conosco na dor, Ele estará conosco no desemprego, Ele estará conosco na enfermidade, Ele estará conosco no desamor, Ele estará conosco na incompreensão. Em todos os momentos Ele estará conosco, porque Ele é o nosso Deus e Ele tem propósitos em nossa vida. Nada foge ao seu controle. O Senhor já sabe o que vai acontecer com você, irmãos, amanhã, depois de amanhã. Ele conhece o seu futuro. Somos nós que não sabemos do amanhã, e pelas incertezas nós nos afligimos, porque se Jó soubesse o tempo do seu sofrimento, certamente ele esperaria ansioso que acabasse. Ele não murmuraria, ele não olharia para trás, ele não tentaria se justificar e apenas esperaria no Senhor. Ele diria: olha, eu estou sofrendo, mas dia tal o Senhor vai chegar em minha vida e vai mudar o meu quadro. Eu estou sofrendo, mas o Senhor Ele tem uma data determinada na minha vida para mudar esse quadro. E o Senhor já tem uma data determinada na sua vida, que você ainda não sabe, que você ainda não compreende. Mas existe um momento para o Senhor mudar o seu quadro, para o Senhor mudar a sua realidade, para Ele fazer cumprir em sua vida todas as promessas que Ele já prometeu, porque Ele é fiel. E não fiel a nós, mas fiel a Ele mesmo, fiel à sua palavra. E sendo fiel a si mesmo, Ele não pode negar-se. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos olhar mais para a vontade de Deus e menos para os homens. Precisamos estar mais dispostos a nos humilharmos diante de Deus e buscarmos a resposta nele para os nossos problemas. Jó ele vai se entregar diante do Senhor e ele vai se humilhar na presença de Deus. A vida já tinha humilhado a Jó, irmãos. Ele era um homem em situação de miserabilidade completa, mas ainda faltava um tipo de humilhação, aquela que vem do íntimo e que liga o nosso espírito ao Espírito de Deus, quando nós nos apresentamos diante dele e dizemos: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Senhor, eu reconheço que sem ti eu não posso. Senhor, eu reconheço que sem ti eu não consigo. Senhor, eu sei que eu não posso compreender os seus caminhos, mas eu peço que o Senhor mude a minha história. É nesse momento que o Senhor se manifesta em nossas vidas, quando nós descemos do nosso altar, quando descemos do pedestal, quando descemos do nosso orgulho e nos colocamos diante dele reconhecendo que não somos nada, absolutamente nada sem o nosso Deus. O que somos nós, irmãos? Se o Senhor permitir que algo aconteça em nossas vidas, e o que será de nós e há de nós se o Senhor não estiver conosco?
Por isso nós precisamos reconhecer a grandeza do nosso Deus em nossas vidas. Que tudo que nós fazemos é para Ele e por Ele. E tudo que recebemos, o recebemos da parte dEle. Então nada temos que seja de nós mesmos. E nada podemos fazer que não venha dEle. Então quando Jó vai reconhecer e se humilhar diante de Deus, é que ele começa a mudar o quadro da sua vida. E veja que nesse momento o Senhor vai chamar quem? Seus amigos, os mesmos que não compreendiam, os mesmos que não entendiam o momento que ele estava vivendo, porque é nesse momento que Satanás ele tenta colocar inimizade, que ele tenta colocar separação entre a família, entre os amigos, entre os irmãos, porque muitos quando estão na dor, eles olham e dizem, ninguém me entende, ninguém compreende o que eu estou passando, e ele se afasta de todo mundo e se isola. Você precisa, irmão, se humilhar na presença de Deus, mas saber que a sua vitória, ela só é completa quando você está com os seus amigos, quando você está com os seus irmãos em Cristo, porque eles te oferecerão sacrifício juntamente com você, porque na vida cristã nada nós fazemos sozinhos, nós somos um corpo, e assim como um corpo, nós não funcionamos de maneira autônoma, mas o Senhor ele só dá a vitória completa quando nós vivemos em união, quando nós estamos juntos, uns sacrificando pelos outros. Quando os amigos de Jó se apresentam e oferecem sacrifício ao Senhor, o Senhor ele tem aquilo como agradável, e ele começa a mudar a vida de Jó, começa a mudar o quadro da sua história. O Senhor vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, quando você reconhecer que você precisa se humilhar diante dele, e quando você reconhecer que você precisa também dos seus irmãos. Porque se não fosse assim, porque o Senhor queria que nós vivêssemos em comunidade, porque o Senhor ele criou esse projeto de igreja, se não fosse para que um sacrificasse pelo outro, se não fosse para que nós vivêssemos juntos, um se alegrando e um se entristecendo com a vida do outro, nos sofrimentos, nas tristezas, mas também nas alegrias. Veja que depois muitos familiares, eles chegam até Jó, eles levam ofertas a Jó, mas o Senhor já tinha mudado o quadro da sua vida. No momento de mais profunda tristeza, quem estava com ele eram os seus amigos, como está escrito que há amigo que é mais chegado que um irmão. E o Senhor tem nos dado muitos amigos, homens e mulheres de Deus, que têm chorado conosco, que têm se entristecido com as nossas tristezas. E muitas vezes nós buscamos nos isolar. E o Senhor tem falado, olha, tem alguém orando por você. Eu vou colocar alguém para te ajudar. Talvez ele nem te compreenda nesse momento, mas ele estará com você. E ele será um apoio. E ele vai sacrificar com você. E eu vou mudar o quadro, a história da sua vida. Nós precisamos ter esse sentimento de saber que não podemos viver isolados e que a nossa vitória não é algo individual, porque se fosse assim, o Senhor ele teria feito uma escolha diferente para as nossas vidas. Ele não nos colocaria aqui. Mas o que o Senhor tem para mim e para você, nós conquistaremos juntos. E a maior vitória que Ele tem para a igreja não é aqui neste mundo, não é no tempo presente, mas é na vida vindoura. Quando o Senhor lhe voltar e buscar a sua igreja, e ali será a vitória completa para todos nós, e nós subiremos juntos naquele dia, e nós chegaremos juntos aos céus, e nós sentaremos juntos à mesa do Senhor, porque o Senhor sonhou com isso, com essa grande família. O Senhor sonhou com este grande projeto, que é que nós vivamos em comunhão uns com os outros. Talvez não entendam bem a sua dor, e talvez o Senhor ele queira e trabalhe dessa forma mesmo, trazendo até uma incompreensão, porque as pessoas que não estão passando pelo seu momento, elas têm dificuldade de compreender o que você está sofrendo. Mas o Senhor ele te compreende bem nessa noite. E esta é uma oportunidade de você falar com o Senhor o que você está sofrendo, porque este amigo bem presente, ele está aqui neste momento. E talvez você ainda não tenha se dado conta disso, e talvez até agora você ainda está preocupado com amanhã.
Talvez você ainda esteja preocupado com o que vai acontecer com os seus problemas. E você ainda não falou com o Senhor o que você precisa. E você ainda não se humilhou diante da presença de Deus. Mas o Senhor tem te dado essa oportunidade para que você se humilhe, que você se rasgue na sua presença, para que você reconheça a sua grandeza em sua vida, para que você reconheça o poder de Deus e para que você veja o cuidado que Ele tem com você, mesmo nas dificuldades que você tem passado. O Senhor, Ele está com você, e é Ele, não o homem, não os amigos, não o dinheiro, não a família, mas é Deus que vai mudar a história da sua vida. Glória a Deus. Ele quem permitiu, é Ele quem tem cuidado de vocês, e também é Ele quem vai mudar o quadro da sua vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Acabamos de ouvir e receber uma linda palavra, uma linda mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Ouvindo o nosso comparador Abner pregando, e me fez me lembrar da história de uma mulher que tinha um problema muito sério na sua vida também. A história nos conta que a mulher tinha 2 filhos, e o seu esposo havia morrido e deixou para ela ir para a sua casa uma dívida muito grande. E a sentença era que, para pagamento da dívida, os seus filhos deveriam ser vendidos como escravos para que a dívida fosse paga. São situações, muitas vezes, acontecem na nossa vida, que não sabemos a quem recorrer ou para onde ir. Jó, situação difícil. Esta mulher, situação difícil. E como resolver? Somente Deus, que é o dom da sabedoria. E Zofar estava falando para Jó, era isso. Olha só, é o seguinte: os tolos só vão se tornar sábios, Jó. Amigo de Jó, hein? Falou para ele assim: só vai se tornar sábio, sabe quando? Quando a jumenta selvagem nascer um homem. Quando vai acontecer? Nunca. Nunca vai acontecer. Camarada terrível, né? Mas a sabedoria, ela se aprende com a humildade. E Jó foi humilde. Ele foi humilde. Talvez você está pedindo a Deus uma sabedoria para que você possa receber, entender, fazer algo, para que algo aconteça na sua vida. Mas eu digo para você nesta noite que a sabedoria só vem com a humildade. Certa vez Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. E nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: humildade. Aleluia. Porque Ele quer te abençoar. Glória a Deus. Às vezes nós colocamos no pedestal da nossa altivez, da nossa arrogância, achando que vai acontecer do meu jeito, é do meu jeito que vai acontecer. E Jesus vai dizer assim: não é do seu jeito, é do meu jeito. Aleluia. É na minha hora, é no meu momento, é na hora que eu quero. E Jó foi provado até o final. E na hora certa Deus abençoou ele. Deu a ele em dobro, não é isso? Tudo, fazenda, filhos, tudo o Senhor deu em dobro. Só a sogra que não. Mas os filhos, né? Tudo o Senhor deu em dobro. Graças a Deus. E Jó foi um homem abençoado, como diz a palavra de Deus. E nesta noite o Senhor está dizendo para você: seja humilde, porque eu vou te abençoar. Eu não sei como você entrou por essas portas nesta noite. E talvez você está querendo resolver o problema conforme você quer. E você diga assim: não, vai ser da minha forma, vai ser conforme eu quero, é desse jeito. E Jesus está dizendo: pastor Ailton, não é desse jeito, é da forma que eu quero, porque eu sou Deus. Aleluia. É eu que vou fazer na hora certa. A palavra foi ministrada nessa noite e nos chamou muita atenção, falou muito aos nossos corações. Então seja humilde e entenda aquilo que Deus está falando ao seu coração. Ele está dizendo: eu vou te abençoar, eu vou fazer por você. Eu não sei se nesta noite tem algum amigo, companheiro, alguém que veio convidado nesta noite, alguém que veio ouvir a palavra de Deus pela primeira vez, segunda vez. Eu não sei como está a sua vida, mas nesta noite o Senhor lhe convida. Tem alguém que nesta noite gostaria de aceitar Jesus como Salvador de sua vida? Jesus está te chamando e dizendo: eu quero hoje mudar a tua história de vida. Tem alguém nessa noite que gostaria
de dizer assim, que gostaria e vai dizer assim: Senhor, eu quero hoje uma vida nova, eu já não aguento mais. Eu tenho ouvido a palavra aqui nesta noite, o Senhor tem falado no meu coração, através dos louvores, através da palavra que foi ministrada, e eu quero mudar de vida. Eu quero hoje uma nova vida. O Senhor está falando no teu coração. Jó foi provado em muitas coisas, em muitas áreas, ou em todas as áreas podemos dizer, mas ele não virou as suas costas para Deus, porque ele sabia que na hora certa algo de especial da parte de Deus viria. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas nesta noite Deus está dizendo para você: eu vou mudar a tua história. Tem alguém nesta noite que gostaria de aceitar Jesus como Salvador de sua vida? Se tem assim, levante a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus como servo de Deus. Tem alguém nesta noite? Todos são crentes em Jesus, pertencem à igreja, todos estão firmes com o Senhor. Tem alguém afastado? Alguém que gostaria de retornar aos caminhos do Senhor? Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Eu não posso terminar este culto se não fazer esta chamada, este apelo. Tem alguém nesta noite? Tem alguém nesta noite que gostaria de dizer assim: Senhor, hoje eu quero dar um passo firme diante de Ti. Eu quero mudança de vida. Eu quero mudança. Tem alguém? Se não tiver, se não tem, que o Senhor possa dar oportunidade, uma outra oportunidade para você. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos,